Amém? E nessa tarde, de uma forma muito especial, hoje, eu não vou ministrar, tá bom? E também não vai ser a pastora Tairi. Nós temos uma surpresa hoje, então você que veio, você terá a honra de ser ministrado hoje por uma pessoa muito especial. Amém? Vamos receber essa pessoa com muitas palmas, para ela ficar assim, mais tranquila. Vem, Malu. Só para ela ficar mais calma, né? Eu sei que não é das missões mais fáceis, mas tenho certeza que a Malu vai dar conta, né, não, Maluzinha? Amém? Vamos orar pela Malu. Vocês me ajudam a orar por ela? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa tarde, por tudo que o Senhor tem feito, pelo tempo que nós tivemos, Pai, de adoração. Muito obrigado. E agora, de uma forma especial, eu quero apresentar a vida da Maria Luísa. O Senhor conhece ela, Pai, desde o ventre da mãe dela. E sabe, Pai, os sonhos, os planos e o quanto que ela se tornou uma mulher de Deus, Pai. Então nós queremos presenciar, ter o privilégio agora, Pai, de ouvir a Maria Luísa, compartilhando um pouco, Pai, daquilo que ela tem vivenciado, Senhor. Que o Senhor possa capacitá-la, que o Senhor possa trazer uma tranquilidade ao coração dela. E que em nome do Senhor Jesus, que essa ministração flua de acordo com a sua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vai que é tua, Malu. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês falem para mim coisas que vocês amam muito. Deem exemplos. Podem ser pessoas, podem ser coisas. O que vocês amam demais? Nosso celular. A sua família. A mãe, Jesus. Deus. Vamos, gente, pode falar. O que vocês amam? Dormir, essa eu gosto também. Brasil ganhando. Hoje é isso que a gente espera. A gente ama muitas coisas. E hoje eu quero falar de um amor muito especial. Eu quero falar sobre o amor de Deus por nós. Eu vou começar falando um pouco sobre mim. Alguns de vocês sabem que eu cresci na igreja. E, graças a Deus, eu tenho pais que são muito amorosos. Então, eles sempre me falavam o quanto eles me amavam. Então, eu sempre soube o quanto os meus pais me amavam, o quanto os meus familiares, os meus primos, os meus tios me amavam. Só que, mesmo assim, conforme eu fui crescendo, parecia que ainda faltava alguma coisa. Eu sabia desse amor dos meus pais, eu sabia desse amor da minha família, das pessoas que estavam ao meu redor, mas mesmo assim eu sentia que faltava algo. E isso começou a mudar um pouco antes, mas uma coisa que foi um marco para mim foi o encontro com Deus. Acho que algumas pessoas estavam quando eu voltei do encontro com Deus. E o meu testemunho aqui foi só chorar, chorar, chorar. E eu lembro que eu falei uma coisa, que foi: eu sei que os meus pais me amam, mas às vezes eu não me sentia amada pelas outras pessoas. Mas no encontro eu descobri que Deus me amava. E isso mexe diferente com a gente. Normalmente a gente ouve a frase: Deus ama você, Jesus te ama. E querendo ou não, isso se tornou uma frase clichê, uma frase normal. Uma frase que não mexe mais com a gente. Mas isso não pode virar realidade. Porque o amor de Deus, ele é diferente. Então, talvez alguns de vocês aqui saibam que os pais amam vocês, porque eles falam isso constantemente. Mas pense que o amor que o seu pai e a sua mãe têm por vocês não é nem um pingo do amor que Deus tem por você. O amor de Deus é muito maior. O amor que Deus tem por cada um de vocês é muito maior do que o amor do seu pai, do que o amor da sua mãe, da pessoa que cuida de você. E talvez alguns de vocês nunca ouviram isso. Talvez alguns de vocês nunca ouviram que alguém ama vocês. E eu tenho essa notícia para dar para vocês hoje. Vocês são amados. E vocês são amados por Deus. Então hoje eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre a profundidade do amor de Deus. E do quanto esse amor é tão grande. Para poder, acho que a maior prova do amor de Deus por nós é o Evangelho.
Quem aqui sabe o que é o evangelho? Levanta a mão. Alguém quer falar o que é o evangelho? Quer falar, André? Tá de boa? Então, o evangelho significa boa notícia. Então, quando a gente fala da palavra evangelho, ela significa boa notícia. E qual é essa boa notícia? Alguém sabe? Também, mas não só isso. Também, a boa notícia é Jesus. Jesus é a boa notícia. A vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus é essa boa notícia. É nisso que se resume o evangelho. E por isso que o evangelho é a maior prova do amor de Deus. Quando a gente vê em Gênesis, Deus cria o ser humano. E sabe por que Deus quis criar você? Quem que acha que Deus precisava criar a gente? Levanta a mão. Você acha que Deus precisava criar a gente? Não, Ele não precisava. Mas mesmo assim, Ele quis criar você. Agora, eu quero que você pense um pouco nessa questão. Um Deus que é todo-poderoso, que criou os céus e a terra, que criou todos os animais, e tudo que a gente vê foi feito por Ele. Pensa um pouco nisso. Esse Deus que fez tudo, Ele quis te criar. Ele quis ter você. Ele não precisava de você, porque Deus não precisa da gente. Ele pode fazer tudo o que Ele fez sem Ele. Ele pode tocar o coração de você, Ele não precisa que eu esteja aqui falando isso. Mas Ele quis te ter. Ele quis que você nascesse nesse tempo. Porque Ele tem um plano para você. Então Deus cria o Adão e Eva no jardim, tudo perfeito. E Adão e Eva pecam. E isso afasta eles de Deus. Porque Deus é santo. Então, Deus é santo, Ele é puro, Ele é a bondade. E não existe maldade nele. Eu acho que eu dei esse exemplo uma vez na célula. Quando você está com a luz apagada, você fica com a luz apagada e acende a luz. Você vê um borrão de escuridão sobrando? Não. Quando a luz está totalmente apagada e você acende a luz, sobra escuridão em algum lugar? Por quê? Porque quando a luz aparece, a escuridão vai embora. A escuridão não pode ficar onde tem luz. A escuridão é a ausência de luz. Então, onde a luz chega, a escuridão vai embora. A mesma coisa acontece com Deus. Deus é santo. Então, onde Deus está, o pecado não pode ficar. E é por isso que quando Adão e Eva pecam, é quebrada a relação ali. Por quê? Porque como um Deus santo vai conseguir se relacionar diretamente com uma coisa que tem pecado? Isso é impossível. Então, a partir disso, o relacionamento com Deus no Antigo Testamento, ele vai ser através dos sacerdotes, através dos profetas, através dos juízes, mas o ser humano em si não conseguia mais ter um relacionamento direto com Deus, por causa do pecado. Mas Deus não queria que isso continuasse assim. Deus, ele queria voltar a ter esse relacionamento com o ser humano diretamente. E foi por isso que ele enviou Jesus. Antigamente, você tinha os sacrifícios. Então, quando alguém pecava, ele levava um sacrifício, que normalmente era um cordeiro. E esse cordeiro, ele fazia ali a gente chama de propiciação. Eu esqueci a palavra. Dos pecados. Então, a pessoa era perdoada por causa desse cordeiro. E quando Jesus vem, quem aqui já ouviu falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você entende o que significa isso? Quando a gente tinha esses cordeiros, e esses cordeiros eles eram sacrificados para que essa pessoa pudesse voltar a ter o perdão de Deus. E Jesus foi esse cordeiro, porque Jesus veio, ele era santo, ele não pecou, ele não fez nada de errado. Ele foi o único ser humano perfeito que pisou na terra. E quando ele vem e morre por nós, ele vira esse cordeiro que carrega os nossos pecados. E por causa dele, a gente volta a ter um relacionamento com Deus. Então, por isso que a gente fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Porque assim como os cordeiros do Antigo Testamento, Jesus veio e morreu e carregou todos os nossos pecados para que um dia nós fôssemos libertos e tivéssemos vida. E a grandeza do Evangelho é muito legal. Você parar para pensar nisso. Jesus estava no céu. Jesus é Deus. Deus é a Trindade, Jesus é Deus. Ele estava no céu. Ele não precisava ter vindo. Assim como Deus não precisava ter criado a gente, Jesus não precisava ter vindo. Mas mesmo assim, Ele quis. Mesmo assim, Ele veio. E morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. E por isso que essa é a grandeza do Evangelho e do amor de Deus. Então para pensar numa pessoa que nunca fez nada de errado. E não só uma pessoa, Deus. Ele veio e se entregou por você, por nós. E na época nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos. Então imagina, você tem uma pessoa que talvez não goste tanto de você assim, que às vezes te trata mal, que às vezes não fala muito bem com você. E você ali constantemente fazendo algo bom para essa pessoa. Não é ruim? E isso incomoda a gente como ser humano por causa da nossa carne. Mas foi exatamente o que Jesus fez. E Jesus fez muito mais do que isso. Ele fez tudo isso para que nós fôssemos salvos. Para que nós passássemos a eternidade com Deus. Então, o que a gente precisa fazer para ser salvo agora que Jesus veio? A gente só precisa crer. A gente só precisa crer no que Jesus falou. Porque a fé ela não é por obras. Ela é porque a gente crê. Então, não importa o que você faça, você nunca vai conseguir se salvar. E é uma coisa que a gente precisa estar sempre pensando. Então, por que a gente serve na igreja? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente canta no culto? Por que a gente ora? Por que a gente lê a Bíblia? A gente não faz isso para ser salvo. Porque a gente já foi salvo. Porque aquele que crê em Deus já foi salvo. Então, as nossas obras, elas não valem de nada para a salvação. Porque a gente já foi salvo. E muitas vezes a gente vê, eu já vi pessoas falando, mas se tem uma pessoa que está no mundo e ela faz muita coisa boa, né? Ela não xinga ninguém, ela fala bem de todo mundo, ela dá esmola aos pobres. E todas essas coisas que a gente chama que é moralmente bom, ela vai ser salva, porque ela está fazendo tudo certinho. Só que entenda que isso não é só isso. Então, você tem uma lista de coisas. Ela é uma pessoa boa para todos, ela fala bem de todo mundo, ela não xinga nenhum palavrão, ela não comete nenhum crime. Então, moralmente, ela tá ticando lá uma lista de coisas que são boas que a gente faz. Então, ela faz tudo. Ela só não vem para a igreja, ela só não acredita em Deus. Mas não é ela só não acredita em Deus. Ela não acredita em Deus. Então, isso é tudo. Porque as obras dela não valem de nada. Porque sem Jesus, a gente não é salvo. Sem Jesus, nada importa. Então entenda, quando alguém vier e perguntar para você, mas tal fulano é bom, fulano não é bom, porque todos nós erramos. Porque a partir de Adão e Eva, todos nós temos o pecado em nós. Então essa pessoa pode normalmente fazer coisas boas, mas um dia ou outro ela vai errar, porque faz parte do ser humano. E se ela não tem Jesus, ela não tem nada. Porque Jesus é tudo. A música fala, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Porque Cristo é a salvação. Cristo é essa nova vida que a gente tem. Então, essa é a beleza do Evangelho. E a beleza e a grandeza do amor de Deus por nós. Deus não precisava ter feito nada disso. Ele não precisava ter enviado Jesus. Ele não precisava ter criado a gente. Mas mesmo assim Ele fez porque Ele nos ama. E o amor de Deus é muito, muito, muito grande.
Então, eu quero abrir com vocês Efésios 3, 17 e 19. Eu tenho que fazer essa pergunta. Quem achou, fala amém. E quem não achou, fala misericórdia. Bora, gente. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Então, vamos lá. Efésios 3, 17 a 19. Acharam? Então, ó. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Então, para você ver o quanto o amor de Deus é grande, ele fala, né? Assim vocês perceberão com todos os santos, ou seja, com todos, todo o povo de Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E na nova tradução da linguagem de hoje, no versículo 19, fala: e sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Então, o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão magnífico, que a gente vai passar a vida inteira tentando entender o amor de Deus. Eu estava pensando na ministração esses dias, e eu comecei a viver isso, de tentar entender o amor de Deus. E é uma coisa que eu sei que eu vou levar a vida inteira para entender. Não porque é complicado, porque ele é simples, mas ele é grande demais. Ele não cabe na nossa cabeça, na nossa coisa humana, natural, porque ele é muito grande. Mas que vocês possam começar, ou talvez continuar, a entender esse amor de Deus por vocês, que é maior que tudo. Às vezes a gente procura em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas pessoas. A gente procura na escola, então nos grupinhos de amigos. A gente faz tudo para ser aceito. Então, o pessoal lá do grupinho que é mais legal da escola fala palavrão, então eu vou falar. Eles ficam fazendo brincadeira que tem besteira, então eu vou rir junto com eles e vou fazer junto com eles. Então, eles fazem isso, aí você vai e faz isso. Eles fazem aquilo, aí você vai e faz aquilo. Aí você tem na internet. Na internet você se sente totalmente comparado. Então, aí todo mundo está postando e você posta também. Todo mundo está postando foto assim, você posta foto assim. Todo mundo está fazendo isso, você faz isso. Porque você quer ser aceito. Você quer ser amado. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é que existe um Deus que ama vocês, que não pede que vocês façam nada. Tudo que vocês estão fazendo, de tentarem ser, às vezes, não que vocês, que a gente faz. Porque por muito tempo eu fiz isso e às vezes eu continuo fazendo isso. De tentar ser aceita em alguns lugares, tentar ser aceito por algumas pessoas. Isso faz parte do ser humano. Mas quando a gente começa a entender a profundidade e a grandeza do amor de Deus, isso muda na gente. Porque a gente não para de procurar nas pessoas e começa a procurar em Deus aquilo que vai preencher o nosso coração. Então, eu vou falar aqui. Deus jogou, eu vou falar. Não vai ser um namorado que vai fazer você se sentir completo. Quando você começar a namorar, você não vai se sentir completo. Porque não é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. É sobre Jesus em você, é sobre o amor dele em você. Então, quando você começar a namorar, se você sente esse vazio, você vai continuar sentindo esse vazio. Porque aquela pessoa não vai preencher. Porque provavelmente aquela pessoa tem o mesmo vazio que você. Esse vazio que nós temos no nosso coração só pode ser preenchido por Jesus. Só pode ser preenchido pelo amor dele.
Então, a gente vê esse amor que é grandioso, que é perfeito. E o que eu também queria focar nessa tarde com vocês é: qual é a resposta de vocês ao amor de Deus? O que a gente tem feito em resposta a esse amor? A gente tem vivido a nossa vida normalmente? O que a gente tem feito e qual deve ser a resposta ao amor de Deus? Eu vou pedir para vocês abrirem em João 14, 23 e 24. Acharam? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então, qual é a resposta que a gente tem que ter ao amor de Deus? O que a gente faz? Então, a gente recebeu a salvação, a gente recebeu esse amor, mas o que a gente faz com tudo isso? A gente obedece. A versão que eu tenho aqui fala: Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, quando a gente ama a Deus, a gente passa a obedecer a palavra dele. Então, lembra que eu falei que nada que você faz vai trazer salvação para você. Então, você não faz coisas para ser salvo, mas porque você é salvo, você faz o que você faz. Então, eu não oro para ser salvo, mas porque eu fui salvo por Deus, eu oro para ter relacionamento com Ele. Então, eu não faço as coisas só para ser salvo, eu fui salvo. Então, a minha resposta é fazer essas coisas para Deus, porque Ele me ama e eu também quero corresponder a esse amor. Não sei se é porque acho que isso é coisa de gente mais velha, mas já ouviu falar das as linguagens do amor. Então, a linguagem da pessoa dela é toque físico, da outra é quando recebe presente, da outra é tempo de qualidade. Tem uma coisa que tem rolado às vezes na internet, mas eu acho que é coisa de velho. Mas se a gente tivesse que colocar uma linguagem do amor para Jesus, seria a obediência. Então, qual é a linguagem do amor de Deus? É você obedecer a palavra dele. Porque quando você obedece a ele, porque você ama ele, essa é a linguagem que ele recebe o seu amor. Então, a gente não vai fazer coisas para ser salvo. Porque nós fomos salvos e nós fomos amados, nós fazemos o que fazemos. Então, por que você não fala palavrão? Não é porque se eu falar palavrão eu vou para o inferno. Mas é porque Jesus me salvou. E eu amo a Deus. E tudo que eu faço glorifica a Deus. Então, tudo que eu falo glorifica a Deus. Então, eu não vou falar palavrão, porque eu sei que isso não vai glorificar o Senhor. Por que você não faz fofoca? Ou você faz fofoca? Por que você não faz fofoca? Porque tudo que sai da minha boca é para adorar o Senhor. E é para glorificar Ele. Então, falar mal das outras pessoas não vai glorificar o Senhor. E não é de acordo com a palavra dele. Então, não vou fazer. Entendem? Então, no final das contas, é simples. Mas é um processo. É simples, mas não é fácil. Então, não é fácil de deixar de fazer as coisas que às vezes a gente faz. Não é fácil seguir a Jesus. Mas no conceito é simples. Peraí. E uma coisa também que está relacionado a essa resposta ao amor de Deus. Então, eu falei para vocês sobre como Deus ama vocês, como o amor dele é muito grande, como o amor dele é magnífico. Mas esse amor preenche o vazio que tem no nosso coração. E a gente corresponde a esse amor. Mas uma das formas de corresponder a esse amor é também falando para as outras pessoas. Porque pensa o seguinte: as pessoas na sua volta, elas estão procurando uma coisa. Então a gente fala que todo mundo tem esse vazio, tem esse não é que é um vazio, mas é um anseio por Deus. Porque nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Então,
temos esse anseio por ter um relacionamento com Deus. Então, as pessoas vão procurar isso em vários lugares. Vão procurar isso nas pessoas, nos amigos, em um namorado, em tudo. Elas vão tentar achar o que vai corresponder a esse anseio, esse relacionamento. Ela precisa disso. E quem preenche isso? Jesus. E você sabe o que preenche isso. Mas você tem uma pessoa do seu lado que não sabe o que preenche isso. E ela está ali procurando em tantos outros lugares e você está aqui, você sabe. Mas você guarda com você. Então, aí você está na escola, você está com sua Bíblia. E você é salvo. Está tudo certo, eu sou salvo. Tá bom. Mas aí você tem uma pessoa que está do seu lado que ela não é salva. E ela está procurando em todos os lugares. E ela está fazendo coisas que talvez ela não deveria fazer, mas ela está tentando achar a resposta. E você está aqui. Não fala nada, não faz nada, fica na sua. E ela está aqui, desesperada. A Bíblia fala que, né, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, tudo ao nosso redor, as pessoas elas estão aguardando que você vá e fale de Jesus para elas. Mas você está aqui com a sua Bíblia. Não, porque eu vou para a igreja. Não, porque eu vou para a célula. Não, porque eu não faço isso. Não, porque eu não faço aquilo. Mas você não está falando de Jesus. E você vê as pessoas se perdendo. Mas você está sendo salvo, então está tudo bem. Uma pergunta que eu fiz uma vez pro pessoal da célula. Eu não sei se ela é pesada ou não. Vamos descobrir agora. Se Jesus voltasse agora, quantos amigos seus iriam para o céu? E quantos amigos seus iriam para o inferno? A gente pode ter medo dessa palavra, mas se você não vai para o céu, você vai para o inferno. Então, você vai para o céu, você vai para o inferno. Então, quantos amigos seus vão para o céu e quantos vão para o inferno? E o que você tem feito com isso? Agora, pensa nessa informação e pensa, o que eu tenho feito com essa informação? Então, eu tenho amigos meus que talvez vão para o inferno, ou provavelmente vão para o inferno, porque eles não acreditam em Deus. E tenho alguns amigos que vão para o céu. E o que você tem feito para mudar essa realidade? Você tem tentado falar de Jesus para eles, ou você está lá só com a sua Bíblia? Não, porque eu sou crente, eu vou na igreja, e eu vou para a célula, porque o meu pai manda, então. Entende? Quando a gente ama a Deus, tem eu lembro que eu assisti, ele é um médico que é um pastor, é o Dr. Johnny. E eu assisti a muitas coisas dele, e ele falou uma vez que a gente tem que amar aquilo que Deus ama. Então, Deus ama pessoas. Então, se a gente tem que amar aquilo que Deus ama, a gente tem que amar. Vamos lá. Se a gente tem que amar aquilo que Deus ama e Deus ama pessoas, a gente tem que amar. Obrigada. Então, se você está ali pensando só em você, você está errado. E você está desobedecendo a palavra de Deus, porque Deus mandou você amar o seu inimigo. Mas se você está ali só pensando em você, só pensando naquilo que você faz, só pensando na sua vida, está errado. Não, mas é porque você não entende. O povo da minha sala é muito chato, eu sei. Eu já tive no ensino médio. Isso que alguns de vocês nem chegaram no ensino médio ainda. Vai piorar, talvez. Mas talvez piore, talvez não. No meu caso, piorou. Mas Deus chama você para falar do amor dele também. Porque quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente transborda. Então, vocês já viram a dinâmica? Você é um vaso, aí você está lá e você enche do amor de Deus, ele vai transbordar. Então, ele vai ir para os outros lugares. Então, se você está cheio do amor de Deus, você fala para as outras pessoas. Ou você, pelo menos, reflete isso nas outras pessoas. Porque você não consegue guardar para você mesmo. Vamos pensar no exemplo. Você está preso. Você está num lugar e você está preso lá junto com outras pessoas. E vocês não têm comida, não têm água, não tem nada nesse lugar. Quem gosta de passar fome? Levanta a mão. Então, você está lá, nesse lugar, as pessoas passando fome, todo mundo quase morrendo. E você encontra um lugar onde tem comida. E tem comida para todo mundo, não só para você. Então você viu uma chavezinha lá que dá acesso a um pote, que tem comida para todo mundo, não só para você. Você pode comer o que você quiser e ainda vai ter comida para as outras pessoas. Então você vai lá, você come a sua comida. Você está vendo todo mundo ali morrendo de fome. Pessoal passando mal, mas você está comendo a sua comida.
e o povo está morrendo. Você está comendo sua comida. Entende que é assim que funciona quando você não fala de Jesus ou não reflete Jesus para as outras pessoas? Você tem aquilo que vai tirar as pessoas do inferno e você está guardando para você. Entende a gravidade disso? E eu não estou falando isso. Eu estou falando isso porque eu sei como é difícil. Eu tenho vergonha. Eu sou muito envergonhada. Então, no ensino médio, eu dava os meus jeitos. Eu dava os meus pulos. E quando a gente ama a Deus, isso gera obediência. Eu queria falar de um exemplo meu. Quando eu estava no 9º ano, todo mundo se aplicava para a ETEC. Quem aqui sabe o que é ETEC? ETEC é uma escola. É uma escola profissionalizante. Acho que é pública, né? Não sei se é da prefeitura. Mas é uma escola que tem cursos à tarde. E, nossa, todo mundo na minha sala, não. Quando terminar o 9º ano, a gente vai tudo para a ETEC, porque a ETEC é o máximo, não, porque a gente precisa ir para a ETEC. Se você é um inteligente, você tinha que ir para a ETEC. Assim que funcionava no 9º ano. As meninas ali falando que não. Então, mas no meu 9º ano era assim. Então, a gente ficava, todo mundo, não, a gente vai fazer ETEC e tal. E eu queria ir para a ETEC. Então, eu falei, não, eu tenho notas boas, eu sempre gostei de... gostar não é uma palavra muito forte, mas eu sempre estudei bastante. Então, eu falei, não, vou tentar, provavelmente, talvez eu passe e tal. E aí eu falei para os meus pais, olha, tá todo mundo tentando para ir para a ETEC, então eu vou tentar também. Eu lembro até que o Nicolas tentou, ele passou. Então eu falei, não, eu vou... eu vou tentar também, porque tá todo mundo tentando. E aí, se o Nicolas passou, cara... Mas eu falei, eu vou tentar para a ETEC. E aí eu cheguei para os meus pais falou, filha, ora primeiro, vê se é da vontade de Deus. E na época eu não entendia. E até hoje eu tenho que chegar e perguntar para eles o porquê que eles falaram isso. Mas na época eu não entendia. Mas, nossa, uma escola boa, tá todo mundo querendo ir para lá. Por que eles estão falando isso para eu perguntar para Deus, sabe? Se não é bom, você não tem que tentar, porque aí se Deus não quiser, ele me rejeita. Eu pensava assim, né? Então, tá. E aí eles falavam, não, mãe, mas eu tenho que fazer isso, tenho que tirar os documentos. Filha, ora. E aí fiquei nesse vai, não vai, porque eu também não gostava de fazer as coisas contra a vontade dos meus pais. Então, eles falavam, vai orar, eu acho melhor não. Então, eu não fiz nada. Chegou no último dia de inscrição. Eu lembro, eu estava acordando para ir para a escola. Eu cheguei, pai, eu vou me inscrever na ETEC. Bati o martelo. Aí ele falou, tá bom, mas ora primeiro. Falei, tá bom, vou orar. Aí eu fui, estava tomando banho. Então, eu orei, Deus, eu estava querendo ir para a ETEC. E Deus falou para mim, você não vai para a ETEC. Você não vai se inscrever. E eu, não, mas como assim e tal? E na época, eu tinha ido visitar uma escola. Eu não vou falar o nome, porque foi a escola que eu fui estudar. Mas alguns de vocês sabem qual é a escola. E eu tenho que ser sincera. Era uma coisa tão assim que eu chegava quase a odiar aquele lugar. Primeira vez que eu fui visitar aquele lugar, eu senti um peso, mas eu também senti uma angústia, um negócio que eu até hoje eu não sei explicar. Era quase um ódio, assim. E eu falei, não, eu não vou para aquele lugar. Você já viu aquele lugar? Não dá. Deus falou, você vai para aquele lugar, porque eu tenho um plano para você lá. E você vai fazer o que eu tenho para você lá. E você não vai se inscrever na ETEC. Aí eu falei, tá bom então. E eu não me inscrevi na ETEC. Então eu tive amigos que se inscreveram, que passaram. O Nicolas passou, eu tive alguns outros amigos que passaram na ETEC. E o irmão dele passou. E eu não me inscrevi. E eu acredito que talvez se eu tivesse me inscrito, eu teria passado. Mas eu tive que obedecer a Deus. E eu fiz essa renúncia de não passar para um lugar que eu queria e ir para um lugar que eu definitivamente não queria estar lá. E estar naquela escola foi um tratamento de Deus na minha vida. Quem era meu líder na época sabe. Foi um tratamento de Deus estar naquela escola, com aquelas pessoas. Foi uma bênção muitas vezes não foi. Mas Deus trabalhou muito em mim. E lá, eu consegui refletir a luz de Cristo. E não por meu mérito, porque não é sobre mim. Porque se fosse por mim, eu nem estaria lá. Mas por causa de Jesus. Então lá eu fiz amigos. Eu consegui fazer uma melhor amiga. Eu lembro que antes disso eu chorava. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então eu chorava, não, eu não tenho melhor amiga. Todo mundo tem melhor amiga. E eu querendo ser aceita por alguém, queria ter minha melhor amiga. Não, eu preciso ter... E aí no ensino médio eu fui para essa escola que eu não queria. E lá eu fiz minha melhor amiga, que eu tenho até hoje. Que é cristã. Então
às vezes, quando você obedece a Deus, Ele vai te surpreender. Eu gosto de falar que Deus tem muito bom humor. Às vezes você vai ver as coisas, Deus tem um bom humor ótimo, assim. E cada vez que você vai conhecendo a Deus, que você vai se aprofundando nele, você vai vendo o amor dele por você, o quanto ele te ama. Então, às vezes, ele fala para você não fazer uma coisa que você não quer, mas ele vai te dar aquilo que você não esperava. Então, eu não esperava fazer amigos, eu não esperava ter uma melhor amiga, eu não esperava influenciar outras pessoas para ir para a igreja. Então, eu fiz amigos que no começo iam para uma igreja, mas não eram tão firmes. Mas aí, eu era cristã e eu sempre bati o pé, eu nunca fui de, nossa, ficar relativizando. Não, eu sou cristã, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu sempre fui aquela pessoa que chegava, às vezes, a ser chata mesmo, na escola. E aí, eu sei que eu tinha esses amigos, e aí a gente, às vezes, falava de Jesus, e aí eu fazia devocionais, que só participava eles só participavam porque eles eram meus amigos. E eu sei que nisso foi plantada uma semente, que foi colhido anos depois, porque agora 2 deles estão na igreja hoje. E estão firmes na igreja. Então, Deus, Ele surpreende quando você começa a obedecer a Ele. E quando você faz o que Ele te pede para fazer. E tudo isso é resposta ao amor de Deus. E até o que o pastor falou, como é que você pode desejar mais a volta de Jesus? É amando mais a Ele. Porque se você ama a Deus, você vai querer que Ele volte logo, porque você não quer ficar sem Ele. Então, tudo é você entender o amor que Deus tem por você. Que você é amado, que você é escolhido, que nada vai mudar isso. Quero chamar o Ministério do Louvor. Sempre quis falar isso. E eu quero ler com vocês Romanos 8, 34 e 39. Então, Romanos 8, 34 e 39 fala assim: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está assentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separa do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você entende o tamanho desse amor? Nada, nem o diabo vai conseguir parar o amor de Deus por você. E que vocês possam começar a entender esse amor e que esse amor possa entrar no coração de vocês. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. E eu queria fazer um convite para vocês hoje. Mas vocês podem ficar bem à vontade assim. Se você sente que você precisa saber mais do amor que Deus tem por você, que você precisa descobrir mais desse amor, que talvez você já tenha ouvido pessoas falando que te amam, mas você ainda sente esse vazio, ou talvez você nunca ouviu alguém falando te amo, mas você sente esse vazio, eu vou convidar você primeiro para vir aqui na frente. Então, se você sente isso, ou melhor, eu vou pedir para você levantar a sua mão. Então, eu pedi para todo mundo abaixar a cabeça, fechar o olho. E se você sente que você precisa descobrir mais desse amor de Deus, eu vou pedir para você levantar a sua mão. Pode levantar alto. Porque algum líder, alguma pessoa vai orar por você. E que essa venha a ser a nossa busca. Que essa venha a ser a nossa busca. Conhecer mais do amor de Deus.
E talvez você não saiba, nossa, mas como é que eu vou conhecer o amor de Deus? Pede para Ele. Fala, Deus, eu preciso descobrir mais o teu amor. Deus, eu preciso que esse vazio no meu coração seja preenchido. Eu tenho tentado, tenho procurado em tantos lugares, mas eu não tenho achado. Eu não sei o que fazer. E às vezes a gente pensa nisso, às vezes a gente para e fala, cara, eu não sei o que fazer. Então ora. Fala para Deus, fala, Deus, eu não sei. Eu só sei que eu preciso do Senhor. Eu sei que eu preciso do seu amor. Então ora para Deus. E você que não levantou a mão, ora para Deus, falando, Deus, eu já sinto o seu amor, mas que o Senhor venha me mostrar mais, porque eu sei que tem mais. Porque sempre haverá mais do amor de Deus. Então fala, Deus, me mostra mais do seu amor. Porque nunca vai ser o suficiente. Me mostra mais do Senhor.